E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, uma história que será hoje. Hoje é um relato. E o nome do relato, o título do relato de hoje é O Diabo Veio Me Cobrar. Uou! Acho que é um relato de pacto, né? Aqui. Então vamos a ele. E antes de iniciar, né? Então se você gosta desse tipo de relato, de história, já pense em se inscrever em nosso canal, né? E se tiver algum relato, manda pra gente também, pra gente poder contar aqui. Teve umas semanas aí, umas 2 semanas pra cá, que fiquei sem vídeo no canal por conta de não ter relato pra contar, né? Então, se você puder, a hora que você assistir esse vídeo aqui, se quiser, mande umas histórias pra gente poder estar contando o que foi. Sorte que teve uns pessoal boa de coração aí que me enviaram mais alguns relatos aqui pra mim poder contar hoje, ok? Então vamos ao relato. Então, quem nos conta é um senhor aqui, né? É um moço, né? Vamos lá. Meu nome é Erivaldo, tenho 46 anos e nunca fui de acreditar muito em coisas sobrenaturais. Sou uma pessoa um tanto quanto cética, né? Trabalhei a vida toda como comerciante aqui em Feira de Santana, na Bahia. Vendi de tudo um pouco. Passei aperto, passei necessidade e tinha época que eu olhava para o mês seguinte e não via saída. Foi num desses momentos que eu fiz uma coisa que até hoje eu não sei explicar direito se foi real ou se foi apenas uma loucura de minha cabeça. Eu tinha um vizinho, ele era mais velho do que eu. Seu nome era Seu Nenê. Todo mundo na rua respeitava esse senhor, mas ninguém chegava muito perto dele. A maioria tinha medo. Ele era um homem quieto, né, tinha os olhos fundos e vivia sozinho. E nunca passava necessidade, apesar de nunca ter trabalhado, não que eu soubesse pelo menos. Certa noite eu estava na calçada de casa, meio desesperado, as dívidas me sufocando. E ele passou, parou, me olhou e disse assim: Rapaz, tu tá com cara de quem precisa de ajuda. Eu ri, achei engraçado aquilo que ele disse. Porém, ele não riu. E ele me explicou que conhecia um jeito, né, uma forma de me ajudar, que ele mesmo já tinha feito. Porém, isso não era uma coisa de Deus, segundo ele. E então ele me explicou que eu precisava ter certeza antes de embarcar nessa. Eu estava desesperado. Então, eu ouvi tudo com aquela mistura de descrença e desespero, que só quem fica sem dormir pensando em dívida conhece. No final, eu disse que queria fazer aquilo, ia tentar. Ele me deu as instruções. Vá a uma encruzilhada, fora da cidade, à meia-noite em ponto. Uma vela preta e mais algumas coisas que eu acho que não convém contar aqui. Então, eu arrumei todas as coisas e fui até a tal encruzilhada. E fiz tudo que ele me mandou. E até hoje não sei dizer o que me tomou naquela noite, mas eu fui e fiz sim. Porém, nos primeiros dias nada aconteceu. Mas após 3 meses, a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas não de um jeito ruim, de um jeito bom. Um negócio que eu tinha tentado fechar por 2 anos simplesmente aconteceu do nada. Dinheiro entrou de um jeito que eu nem entendia a origem direito. A loja cresceu, o nome correu, as pessoas me procuravam. Eu atribuí isso tudo à sorte, ao meu esforço, a tudo, menos ao que eu tinha feito naquela encruzilhada. E, para falar a verdade, eu já tinha até me esquecido daquilo. Aí, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Foi gradual. O pior jeito das coisas ruins acontecerem ou chegarem. Porque pouco a pouco a gente demora a perceber as mudanças. Primeiro foram os barulhos de madrugada, passos no corredor de casa,
quando todo mundo estava dormindo. Eu levantava, olhava, não tinha nada. Convenci minha cabeça que era o gato, que era a casa se assentando, que era apenas cansaço de minha parte. Depois de um tempo, comecei a ver sombras. Não no escuro, porque no escuro qualquer um vê. Era de dia, com o sol entrando pela janela. Eu via do canto do olho uma figura parada no vão da porta. Virava rápido e não tinha nada, mas a sensação de que tinha estado alguém ali ficava. Ficava no ar, sentia o peso no ambiente, também um frio, que não tinha explicação, pois a Bahia, onde moro, é muito quente. E tinha outra coisa, as vozes. Isso foi o que mais me quebrou. Não eram vozes claras, não eram palavras que eu entendia. Era tipo um murmúrio constante, baixo, que vinha de um lugar, que vinha de lugar nenhum e ia para lugar nenhum. Às vezes eu acordava de madrugada, com essas vozes no meu ouvido e ficava deitado com o olho aberto no escuro, com o coração acelerado, esperando alguma coisa que eu não sabia o que era. Fui no médico, fiz exames, porém nada. O médico falou em estresse, em ansiedade, me receitou remédio para dormir, tomei, mas não adiantou. As vozes continuaram. Um dia, eu fui atrás de seu nenê para conversar com ele. Porém, a casa estava fechada. Os vizinhos me disseram que ele tinha ido embora faz tempo, que ninguém sabia para onde, e que na verdade alguns nem tinham certeza se ele tinha existido mesmo ou se era confusão da memória deles. Eu parei no meio da calçada nesse dia ouvindo isso e senti o chão firme debaixo de meus pés, mas uma tontura me veio à cabeça. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Não era possível. E hoje eu tenho dinheiro, a loja vai bem, mas eu durmo muito mal, vivo mal. E tem noite que o murmúrio é tão constante que eu fico sentado na beira da cama com a Bíblia no colo, sem conseguir lê-la, só segurando mesmo o livro, como se fosse um escudo. Não sei que trago, não sei que trato fiz naquela encruzilhada. Não sei se fechei coisa nenhuma ou se eu entrei em um colapso, inventei tudo. Só sei que desde aquela noite eu não sou o mesmo homem e que o preço do que eu pedi parece que ainda não terminou de ser cobrado. Não sei por que estou contando isso, talvez porque vi aqui no seu canal algumas histórias que lembram o que aconteceu e acontece comigo. Se você ler minha história e alguém que ouvi-la souber como eu posso tentar resolver, ajudaria bastante. Obrigado pela atenção. E obrigado por ter mandado sua história também pra gente, né? Então, apesar do título do relato ser, né, o diabo veio me cobrar, na verdade, aqui não faz uma referência direta com quem que ele fechou, né, um acordo aqui numa encruzilhada, né? Mas como ele também não passou as palavras, né, cabalísticas, né, no qual ele invocou alguma coisa na encruzilhada, não tem como saber, né? Pode ser uma entidade, né, ali também, né, das encruzas, ou pode também ser algum espírito ali, algum tipo de um demônio também que ele pode ter evocado, né? Ali ele pode também, uma vez que ele fala que não se lembra, né? Ele pode ter prometido mais coisas, nem cumpriu, e por isso que esse ser talvez esteja perseguindo-o. Então, se você ouvir esse relato até o final, né, e que tiver alguma sugestão, algum comentário, né, deixa aí para ver, né, caso essa pessoa ela venha a ler, né, pode ajudá-la, ok? Então, acredito que foi um bom relato, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, deixa o like, se inscreva no nosso canal, né, e até um próximo relato. Valeu, pessoal!